Já estamos na presença da doutora Vera Ribeiro, psicóloga e sexóloga no Hospital St. Louis. Muito obrigado por estar connosco mais uma vez. Já é uma presença assídua e de audiência no nosso canal. Hoje vamos falar sobre ejaculação precoce. Antes de mais, dizer aos nossos espectadores que ela está assim um bocadinho murchinha hoje. Está muito murcha. Está meio afanhosa. Está. Agora, a minha pergunta Está péssima. Olhas para ela e vê-se logo que está péssima. Hoje não posso chegar muito ao pé da doutora. Porquê? Ela transmite-me vírus e coisas. Ai, que direto. Agora, explique-me lá para que é que hoje me obrigou a vir de bigodinho. É para eu lhes fazer coceguinhas. Não foi mesmo, Vera? Viu ao Nuno para vir de bigode? Viu? Disseram ontem, por acaso eu tinha barba de 2 dias. Não se ria, senhora. É assim, estamos perante o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que tem a ver com a sensibilização para a consciência das doenças no homem, nomeadamente o câncer da próstata. Certo. Então isto é uma campanha que vem sendo realizada desde 2003, começou na Austrália, em que todos os homens, desde o dia 1 de novembro, pronto, já não vamos a tempo, mas antes, que é que mas isto é até o fim do mês. Até ao fim do mês, exatamente. Portanto, deixar crescer o bigode, não é? No início do mês, tirar tudo por completo, não é? E depois deixar crescer o bigode até ao final do mês. E para quê? Isto é para fazer esta... É uma sensibilização, é um símbolo, não é? É um símbolo, como usar uma para cinha, em vez de usar uma cinha, usam um bigode. Deixa lá ver o Porque bigode. no dia 17 de novembro é o Dia Mundial do Câncer da Próstata, não é? Destas ações de sensibilização. Não se nota o bigode quase nada. Portanto, então, o Nuno teria que deixar crescer o bigode pelo menos até dia 17. Pois, já que isto é o bigode só com 3 dias, estás a ver? Pelo menos. Pelo menos. Doutora não me avisou. O que é que não me avisou? O que é que anda a fazer na vida? Não me lembrei. Coisas importantes, está a ver? Mas Olha, por acaso, não, é interessante, é uma campanha interessante e de facto chama a atenção, sem dúvida nenhuma, e esse é o interesse, de facto a campanha é sensibilizar e chamar a atenção, mas eu não gosto. Eu também não gosto de bigodes. Não acho Ora bem, doutor, vamos lá, ejaculação precoce. O que é isto da ejaculação precoce? O que é efetivamente a ejaculação precoce? Vamos aqui falando seriamente, com a ligeireza que nos caracteriza, mas este é um tema, até porque tenho pessoas próximas com quem já falei destes assuntos, é uma coisa que é muito incomodativa para alguns homens. E caracteriza-se pela incapacidade de controlar a ejaculação. Portanto, o limite da excitação é muito superior àquilo que é habitual. E caracteriza-se então por essa incapacidade de controlar a ejaculação. O tempo de ejaculação poderá ser, normalmente, caracteriza-se até 2 minutos, isto porque há muitos homens que vão à consulta. Ao fim de 2 minutos, de ejaculação? 1 minuto, 2 minutos. Às menos de 2 minutos é que a ejaculação precoce, exatamente. É isso? Sim, sim. Às vezes até chega a não haver penetração. Sim. Mas espera aí, mas 2 minutos ainda assim é muito pouquinho tempo. Pois, às vezes é segundos. Portanto, isto é um... A ejaculação precoce é uma coisa, vai ser tão bom, não foi? Pronto. Desse tipo, não é? Portanto, é uma coisa que nem chega quase a acontecer. Sim, sim, sim. É incapacidade. Pode acontecer durante a estimulação, durante aqueles preliminares, os namoricos. Pode. Há homens que ejaculam logo nessa fase. Exatamente. É isso? Pronto. Mas isto e depois perdem a potência a seguir a ejacular. Não necessariamente. Pronto, porque aí é que está a diferença, porque pode haver homens que consigam manter-se eretos com mais do que uma ejaculação. Não é? Sim, tudo bem. Mas E lá aí está. o problema acaba já não ser tão complicado, certo? Por isso é que a definição é a incapacidade de controlar a ejaculação. Muito bem. Portanto, porque um homem pode prolongar o ato porque controla a ejaculação, controla aquele momento em que existe a vontade de ter o orgasmo ou ejacular. Porque também são coisas diferentes, não é? Pode ter o orgasmo, pode ejacular, não é necessariamente as 2 coisas ao mesmo tempo. Portanto, aqui havendo esta incapacidade, estamos perante um problema. Certo. Normalmente os homens procuram ajuda quando este tempo é muito reduzido, não é? Porque há homens que até conseguem estar um pouco mais na relação e não controlam, mas estão um pouco mais. Sim. Mas a problemática é mesmo falta de controle. Existem causas diversas para estas situações, mas a maior percentagem desta problemática é psicológica, a causalidade. E até, em última análise, digo eu, que uma pessoa que tem repetidamente ejaculação precoce pode levar a uma inibição que pode levar a uma disfunção erétil ou não. Sim, sim. Porque a pessoa já, temendo a sua performance, pode inibir-se e não conseguir mesmo ter uma atividade sexual. Exatamente. Uma pode provocar a outra, portanto, vice-versa, não é? Estas 2 disfunções andam... Desculpe, doutora. Sim, andam muito próximas. A pior coisa que pode acontecer é estar-se no ato sexual desde o início, e desde o início entenda-se para mim, desde que e começa a existir toque e que leva ao ato sexual, estar-se inseguro desde aí já é péssimo.
Porque a cabeça já não está onde devia estar e já tudo o resto fica condicionado precisamente por isso. Não é? Portanto, isto tem que se tratar. As pessoas devem tratar-se. Agora, eu acho é que os homens, acho francamente isso, têm vergonha de expor este problema, porque no fundo acaba por ser um problema. Ou não têm vergonha? Já está muito diferente. Portanto, os homens procuram muita ajuda. Até porque as mulheres estão mais exigentes. Exatamente. Não são os homens que estão mais libertos, são as mulheres que estão mais exigentes. Mas isso também promove algumas disfunções sexuais nos homens. Malucas. Intimida. Porque esta exigência, imagina, um homem pode considerar durante anos que não tem um problema. Certo. Tem um padrão de relação sexual mais rápida e ele considera que a relação sexual para ele é assim. Basta encontrar uma parceira que não entende que isso assim seja, que esteja habituada a outros parceiros que teve que a relação sexual durava muito mais tempo, para o homem ter uma disfunção sexual. Claro. Não é? E ele sempre teve aquele padrão. E chega aquele momento que é, bom, então eu sempre tive um problema, mas nunca soube que tinha um problema. O que é que eu tenho que fazer agora? Porque a minha parceira já está então não a é uma evitar. iniciativa dele, é uma pressão ou ali uma, que é péssimo. uma conclusão a que Quando há chegam esta os dois, pressão. não é? Certo, mas havendo casos, como a doutora aqui falou, de homens que mesmo antes da penetração já ejacularam e depois disso é uma então problemática. perderem a sua performance sexual, não é? Isso é de facto um problema. Porque... Sim, mas isso é um extremo mesmo, não é? Mas se calhar há É o casos caso desses mais muitos, grave, não é? Sim, são. Mas há outros casos em que há penetração, mas que a ejaculação é quase E aqui imediata. o papel da mulher é muito importante também, não é? É isso que estamos a falar, exatamente. O facto da mulher... Não, eu digo o facto da mulher conversar com o homem sobre isso. Sim, E não se fazer disso um tabu entre o casal. Claro. Ou a mulher não simular satisfação quando não, de facto, não está satisfeita. Não é? E há com certeza casos em que as mulheres, também por insegurança, por desconhecimento ou por qualquer outra razão, acabam por dar a entender que está tudo bem quando não está. Exato. Até se costuma dizer que o tempo médio de estudos que têm sido feitos no homem para atingir o orgasmo, 5, 6 minutos. Não é? Tempo médio. Falou menos. Médio. Tempo médio. Não é? E na mulher, 8, 9. Sim. Portanto, como há aqui esta decalagem, o que é que acontece? Como o homem tende a ejacular mais rápido, tende a mulher a não ter prazer, portanto, não conseguir atingir o orgasmo devido a esta rapidez. E esta é a problemática que existe nos leva casais. a mulher a simular orgasmo, é isso? Exatamente. Não é? A maioria das mulheres simula porque já sabe que o homem não vai conseguir estar muito tempo e que fica satisfeito. Ele fica satisfeito, não é? Portanto, conseguiu-me dar prazer, há sempre esta preocupação do outro. E o homem sofre muito com isto, que é, apesar da parceira dizer que teve prazer e que foi tudo bem e que ele não tem problema nenhum, ele às vezes não considera assim. Portanto, em termos de autoestima na relação sexual, considera que não, eu não lhe estou a dar o prazer devido, portanto eu tenho que procurar ajuda. Não está a dar o prazer devido, nem está a ter o prazer devido, porque um homem que tem uma ejaculação precoce não tem o prazer devido, não é? Não tem, porque lá está. Se calhar nem porque não sabe consegue que isso é. controlar o seu momento de prazer. Não tem, atenção a isto, não tem se perder a ereção, porque pode haver pessoas, não é, que não perdendo a ereção na primeira ejaculação, mantêm a relação sexual por ali fora, não é? E a coisa segue, e essa primeira ejaculação até pode ser transformada numa coisa meia erótica e engraçada no meio do casal. Portanto, isto tem Mas tudo a maioria não acontece. Claro que não. Estamos a falar aí de uma pequena porcentagem que é Estamos a fazer falar quando as pessoas conversam. se mantém. Não é? E o que eu acho é que os casais devem conversar de uma forma absolutamente descomprometida sobre o sexo. Não é? Porque o ideal, e o ideal é conseguido, mas isto tem que se conversar, o ideal é precisamente o casal atingir o orgasmo em simultâneo. Isso para mim é o perfeito. Não é? Para mim, pronto, não acha? É o ideal. É o ideal, não é? Eu disse o ideal. Mas, não é? O ideal é que isto aconteça. Eu não e depois acho. até há... E depois Porque isso inibe o orgasmo múltiplo às mulheres. Calma, eu ia acabar. E isso faz com que, após esse primeiro orgasmo em conjunto, até se possa caminhar depois para cada um continuar a sessão. Ou seja, o homem pode provocar mais orgasmos à mulher Não e pode até... provocar antes? Também pode. Vamos lá falar os dois sobre isso. Vamos. O orgasmo múltiplo, para mim, é uma consequência de um primeiro grande orgasmo. Depois tens mais orgasmos. Agora, isso é o orgasmo prolongado. Eu não conheço pequenos orgasmos até chegar a um grande orgasmo. Pronto. Eu conheço ao contrário. Um grande orgasmo, depois outros orgasmos. Pois não. Como Não é é que é bem isso, doutora? assim, eu Explique lá. depois explico-te. Há essas duas hipóteses. Há as duas hipóteses. Pronto, eu nunca apanhei o antes. Há mulheres que conseguem ter orgasmos antes do orgasmo masculino. Não estou a falar mulher, não estou a falar disso. A falar do Estou Estás a dizer do orgasmo em Estou a simultâneo? falar do orgasmo da própria.
que eu digo eu estou a dizer. o que eu digo é, a mulher, para mim, quando atinge o primeiro orgasmo, Sim. normalmente é o primeiro grande orgasmo. Depois pode ter outros. Está a bem, seguir. mas não tem que ser em simultâneo. Com o- Porque com o homem? Não, o que tu Claro. estás a dizer é que é interessante um orgasmo em simultâneo, mas a mulher pode já ter atingido o orgasmo antes sem que tenha sido em simultâneo com o pode, homem. claro, isso sim, aí Pronto, estamos de acordo. pode depois haver que eu um te- orgasmo que é simultâneo. O que eu te digo é, para mim, os múltiplos vêm Sim. sempre depois do primeiro grande orgasmo da mulher, percebes? mas não pode vem ser antes não do homem. Ai, agora é um bocadinho, ai que bom, ai outro bocadinho, e agora a seguir, ai agora é que Oh, foi. Nuno, sim, Normalmente é o mas contrário, pode né? ser antes do Ai que orgasmo, bom, mas esse- ai outra vez, Mas esse ai agora orgasmo mais. pode ser Pois. antes do orgasmo masculino. O que é que se está a rir, senhora? Mas você é que devia estar a explicar, não somos nós. Não, eu já estava a dizer, pode haver essas duas variantes, Claro. não é? A mulher pode começar por ter algumas sensações de orgasmo, não é? Sim. Que são considerados pequenos orgasmos e depois ter um Sim, é orgasmo... algumas coisinhas, uns. Ai, 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 ai. É, querem ver que são Ou o inverso. orgasmos precoces. É um arrepio. Não. Agora, o que é que eu ia dizer? Mas voltando ao tema... O tema não é? que tem a ver com a ejaculação precoce. O que eu acho é, só para terminar, o que eu acho é, o ideal será as pessoas, depois de um primeiro orgasmo, se tiverem predisposição para isso, ambos, continuarem a sua relação sexual. O ato sexual não tem que acabar no primeiro orgasmo do homem e da mulher. Como é evidente, não é? Claro que não. Agora, a ejaculação precoce, que era o tema que nos trazia cá hoje, mas depois acaba por ter a ver com isto, até porque eu não sei se há ejaculação, não sei se há orgasmos precoces nas mulheres também. Também há. Pois, se Mas calhar não há. há nenhum problema. Não há nenhum problema. Não sei, Não. pode haver. Depende da excitação que a mulher teve nos preliminares. Preliminares que, por exemplo, na ejaculação precoce, tendem a não Os existir. preliminares, vamos lá Não é? explicar. O que é que são os preliminares? Os Dê-me preliminares exemplos para eu perceber. são uma espécie de aquecimento para a relação sexual. Mas que liga-se ao aquecimento de casa? É debaixo do edredom? Não. Então explique lá. Eu vou por favor. explicar. Pronto. Na resposta sexual, quer do homem, quer da mulher, existem algumas fases que são necessárias passar para chegar à excitação. No caso do homem, passam as fases muito rapidamente, não é? A parte do A desejo à estimulação é mais excitação, rápida. não é? No caso da mulher, é como eu costumo dizer, é uma máquina muito complexa, tem que se ligar muitos botões, e então esses botões são todos ligados nos preliminares. No fundo são 3, não é? Não, tem a ver com a parte mais sensorial, não é? A visão, o olfato, o gosto. Oh, não. Isso é do bigode. É o bigode. Pronto. É do bigode. Estava a É do referir aos bigode. botões, não estava a falar É do do resto, estava a bigode. falar de botões. Dizer que a mulher só tem 3 botões é básico. Não, É botões. péssimo, é péssimo. Botões. Botões Depois posso-te é básico, explicar. é básico. Não, tem muitos mais. Tem muitos mais. Sim, não. Tem mais cliques, botões não. Portanto- Eu não conheço, mas deixa-me lá. Está tudo Está bem. certo. Está tudo bem. Ele tem razão. Pronto. Ele tem razão. Depois explicando do ponto de vista dele, ele tem razão. Ora bem, deixa-me. Eu sou muito rápido. É, mulheres. A pensar. Agora assustaste-me. Não se preocupe com isso. Mas dizia eu, portanto, os preliminares, mas não me chegou a explicar. Sim. Estava a fazer o raciocínio para sim, chegar até lá. Portanto, nos preliminares acaba por haver este aquecimento, portanto, esta preparação para a relação sexual, no caso da mulher. Mas é que é os beijinhos, as festinhas. Eu quero saber em concreto. Sim, para as pessoas Poderá ser, dependerá, não é? Poderá ser um contacto íntimo suave, portanto, beijinhos, carícias. Se conseguir atingir uma excitação através desse toque, bastará. Há pessoas que atingem através, por exemplo, da voz. Por exemplo, eu estou-me a depende. lembrar, por exemplo, e até para as pessoas se lembrarem também, de um filme que era O Peixe Chamado Wanda, em que ela se excitava quando ele falava italiano ou falava russo. Exatamente. Portanto, não tem, há Exatamente. várias formas de estimulação. Pronto, pois isto é a Há complicidade as entre o casal que vai... profissões, vestir-se de uma determinada profissão, há uma série de... Há depois as questões mais conhecidas, sexo oral, portanto, nomeadamente o sexo oral, sim, o beijo é um preliminar. É importantíssimo. Portanto, Eu havendo acho que o beijo é isso... das coisas mais íntimas que há, de facto. Sério, não estou a Tanto que há brincar. pessoas que têm relações sexuais sem se Sem beijarem. se beijarem, nomeadamente as profissionais. E, portanto, isso há de ter alguma coisa a ver. Péssimo sinal, ou sinal de alerta, não vamos chamar péssimo sinal. Sinal de alerta para um homem é, durante esses preliminares, ter uma ejaculação e que depois não se chega a dar o coito, não é? Isso é um grande sinal de alerta. É um grande sinal de Sim, alerta. É um grande sinal. Normalmente esses homens procuram ajuda, não é? Porque não há relação sexual e aí acabam por procurar. Outro sinal de alerta é haver penetração e ser um curto espaço de tempo. Estou a dizer 2 minutos e a sensação de não controlar a ejaculação. É outro sinal de alerta e isso sim, efetivamente, tem que procurar ajuda. Eu estava há pouco a tentar falar sobre as causas. Quando são causas mais orgânicas, prende-se com questões hormonais, a nível cerebral dos neurotransmissores, são questões muito, muito pouco comuns. Mas fáceis de tratar.
essas? Não necessariamente. Não, porque o tratamento... Uma suplementação não resolve isso? É muito complicado. Mas lá está, a margem de homens com essa causa, com esse tipo de causas, é pequena. É mais do que stress, preocupações? Olha, depende. Por exemplo, o ritual de masturbação nos adolescentes por vezes pode conduzir a ejaculação rápida, porque é uma rapidez para atingir o orgasmo e o prazer, não é? Quando passam para a relação sexual, se a primeira relação sexual for rápida e não houver queixas, não houver sensação de que as coisas não seriam supostamente assim, pode desenvolver um padrão e ser essa causalidade. Ansiedade, desempenho. Não é? O aumento da excitação no momento e não conseguir controlar, porque o homem vai aprendendo isso também na masturbação. Se esse padrão não for rápido na masturbação, durante essa exploração, se ele conseguir controlar o tempo em que ejacula e tem orgasmo, depois quando vai para a relação sexual já vai com alguma aprendizagem. Daí, noutra vez, estarmos a falar sobre a masturbação como uma situação absolutamente normal de educação e que... De crescimento. Exatamente, que nestas situações abona a favor. Importantíssimo, até para esse jogo dos preliminares, perceberes que para homens que tenham esse problema, até se podem defender aí, não é? Não é? Defendes-te, oi, agora espera um bocadinho que sou eu a brincar, deixa-te lá estar sossegado. Claro. E portanto isto depois tem a ver... Eu acho que a conversa é fundamental, francamente acho mesmo. É fundamental. E acho que o quebrar de barreiras e perder a vergonha de uma coisa que não tem que se ter vergonha. E procurar técnicos especializados para ajuda, acho que esse é o passo para a felicidade do próprio, depois do casal, mas antes da felicidade de um casal existe a felicidade de cada um. Claro, até porque neste tipo de consulta de sexologia clínica, pelo menos da prática clínica que tenho, a maior procura é mesmo esta problemática. Está a ver. Portanto, o primeiro passo é ir a uma sexóloga clínica, não é ir à urologia, é ir a uma sexóloga. Também pode ir, tanto faz. A primeira consulta poderá ser a um e a outro, porque nós trabalhamos em equipe. E no início tem que fazer alguns exames para tentar perceber se é uma causalidade orgânica ou psicológica. Independentemente da causa, há uma medicação inicial que deve fazer, nomeadamente são antidepressivos ou ansiolíticos. Depende da queixa. Se for uma situação que o homem verbalize que há uma ansiedade muito grande no ato e que sente logo imediatamente que não vai conseguir controlar, provavelmente a atuação será numa situação mais de ansiolíticos. Mas como não há... Os ansiolíticos também não são inibidores da libido, muitas vezes? Pois tem que se ter aqui muito cuidado. Não é? Porque, como falávamos há pouco, às vezes anda a par da disfunção erétil. Trata-se ou não? Portanto, trata-se. Pronto, é importante. Trata-se, Obrigado, doutora. Estamos em cima do nosso tempo. Doutora. Vamos para as nossas crónicas de crime e segurança. Já a seguir. Obrigado, doutora. Prazer.